E aí, internauta de Lenço Amarelo, beleza? Meu, eu tô muito, mas muito feliz por você estar aqui. Eu tava, assim, extremamente ansioso pra esse dia chegar e quero devolver todo esse carinho oferecido, assim, para Desbravador Nota 10, todo esse carinho que vocês ofereceram pra gente, eu quero devolver em formato de aula. E olha só, deixa eu te contar um segredo. Todas essas aulas já estavam gravadas, mas eu decidi regravar porque eu quero que esse conteúdo seja bem objetivo e bem legal pra vocês e que faça diferença. Assim como clubes me ajudaram a fazer com que os Pioneiros do Vale crescessem para a honra e glória de Deus, eu quero ajudar. Não faz sentido algum clube crescer sozinho, a gente tem que esticar a mão para outros clubes crescerem junto com a gente. E contando um pouco da minha história para vocês, eu trabalho com marketing, então eu aplico as técnicas de marketing, as técnicas para vender um produto, eu aplico para os meus bravadores, imaginando que eles são os clientes. Então eu faço umas coisas assim bem legais para eles se sentirem envolvidos com a marca, que a marca é Desbravadores. Só que em vez de receber dinheiro, o que a gente recebe? A salvação deles. Esse já é o nosso salário. Vai dizer que não é essa a intenção, salvar do pecado e ganhar no serviço. Olha que legal. Essa é a intenção. Então, ao longo desse tempo que eu fui diretor, eu sou diretor, estou indo para o 5º ano seguido como diretor. Então, ao longo desse tempo, alguns clubes me ajudaram, esticaram a mão, apoiaram a gente, nos ensinaram e eu estou aqui para fazer isso com vocês. Compartilhar essas técnicas que a gente aprendeu ao longo do tempo e principalmente nesse período de pandemia. Vai dizer que seu clube não saiu mal das pernas dessa pandemia, hein? Aqui a gente tinha no sistema cerca de 53 pessoas. Ficamos com 28. Depois da pandemia. Muita diretoria saiu, muito desbravador ficou desanimado, mas os que ficaram a gente ainda conseguiu investir em classe regular e avançada. Olha que legal! E eu tô aqui para compartilhar isso com vocês. A gente falou muito de inovação, mas muito de inovação. Mas o que é inovação na verdade? É inventar alguma coisa? Não. Criação você já sabe o que é, né? Então, por exemplo, o Clube dos Bravadores não existia, ele foi criado, né? Então alguém criou o clube. Isso você já sabe o que é criação. Vou fazer tal coisa aqui que não existe. Agora, inovação é quando você aperfeiçoa um processo que já existe, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. O Clube de Desbravadores foi muito aperfeiçoado, foi muito inovado ao longo do tempo. A classe de líder, você está assistindo essa aula é uma inovação. Fazer a classe pelo computador é uma inovação, é uma adaptação a uma nova cultura. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Mas olha só, agora vai ficar um pouquinho mais sério. Vou até me ajeitar um pouquinho aqui. Você precisa abrir a mente, porque a gente vai falar daqui pra frente. Porque se você não abrir sua mente, não vai acontecer transformação no seu clube. Diz isso pra sua diretoria, por favor. Sabe aquela pessoa que fica assim no seu clube dizendo: pra que fazer isso? É perca de tempo, a gente vai gastar muito. Não, melhor não. Não, vai dar muito trabalho, deixa isso pra depois, né? Vamos fazer assim mesmo que tá bom, né? Galera, esse pensamento não pode acontecer quando a gente está trabalhando com desbravadores, quando a gente está trabalhando com juvenis e adolescentes. Eles estão sábado em casa assistindo séries muito legais. Eles estão indo para passeios muito legais. Satanás ele usa da criatividade para atrair os desbravadores para o pecado. Por que a gente não vai usar das mesmas técnicas para atrair eles para Deus? E eu não estou falando de trazer coisas do mundo pro clube, tá bom? Não estou falando de trazer pecado pro clube, nada disso. Mas é a gente sair da caixinha. Satanás não mede esforços. É sério que você vai medir esforços para causar uma transformação? Então, acabou isso aqui, beleza? Sabe por quê? O clube não foi feito para você. Pronto, falei. O clube foi feito para quem tem de 10 a 15 anos. Quem tem de 16 anos para cima está lá no clube para servir. O serviço é o sentido daquela pessoa. Porque você chegou no clube por livre e espontânea vontade, não é mesmo? Ninguém te amarrou e te obrigou a estar lá. Mas a partir do momento que você está lá, você tem que se comprometer com Deus e com aquelas pessoas, com os nossos juvenis e adolescentes, que você vai servir o que o ministério pede. E olha só que interessante. Muitas vezes a gente está lá no clube e não quer fazer classe, não quer fazer especialidade porque é muito difícil. E gente, é difícil demais porque é trabalho, é família, é faculdade, é outro ministério na igreja. Onde é que cabe fazer classe especialidade? Eu me investi em Master Avançado, vai fazer um pouco mais de um mês. E ao longo dessas classes de liderança eu aprendi que se eu quisesse fazer, eu teria que deixar de dormir, teria que deixar de jogar um pouquinho, de assistir algum filme. Eu teria que, até quando a minha classe de líder eu fazia no ônibus, eu lembro que nos ônibus tinham 2 bancos assim, como eu era mais magrinho, eu cabia entre esses 2 bancos, eu ficava ali fazendo a minha classe, aproveitando aquele tempo para rabiscar tudo que eu tinha aprendido no livro, para chegar em casa e digitar
Gente, não existe desculpa. Só que é o seguinte, se você não fizer classe, não tem por que você cobrar seus bravadores, não tem por que você chegar para eles no domingo e reclamar que eles não fizeram classe, porque eles vão olhar para o seu uniforme e vai ver que você não ensinou pelo exemplo. E se você não foi o herói desses bravadores, alguém que não carrega um lenço de desbravador vai ser. E aí é preocupante, porque eu sei que se você é o herói daqueles adolescentes, eles vão ter uma boa referência. Mas e se não for você? Por isso que quando você faz sua classe ou especialidade, você não está fazendo por você, você está fazendo por eles. Porque quando eles se sentem motivados a fazer classe, especialidade, eles vão deixar de estar na pornografia porque tem uma missão para fazer. Tem que fazer o requisito 3, 4 e 5 da especialidade temperança, olha que legal. Quando você passa a classe especialidade para fazer, e eles se sentem motivados em fazer, eles vão ter que deixar algumas coisinhas supérfluas durante a semana para fazer isso. E aí não vai ter desculpa, porque se você dentro da sua dificuldade consegue, eles vai conseguir com toda certeza. É nítido. Quando chega alguém com uma faixa cheia, os bravadores olham e falam o seguinte: quero ter uma faixa igual. E para ter uma faixa igual, precisa de um processo, e é esse processo que salva. É esse processo que ensina os bravadores a se dedicar. Vocês entenderam por que a gente não está lá por nós mesmos? A gente está lá por eles, tudo é por eles. Para a gente fazer isso, para que eles enxerguem a Deus. Eles se distanciam das outras coisas para enxergar a Deus. E olha só, eu sei que você vai falar assim, Bruno, mas os bravadores, como que eu vou mandar eles fazer as coisas durante a semana? Eles não querem fazer, eles não fazem, mesmo que a gente faça as classes. Às vezes eles não fazem por falta de motivação e também por estar interligada à frustração. Na próxima aula, a gente vai falar sobre como a gente vai incentivar os bravadores a fazer as classes. Não tem erro, gente, mas eu vou deixar para a próxima aula. Hoje eu vou te dar uma dica para encerrar essa aula, como você vai criar um cronograma para terminar a classe regular e avançada em um semestre. Eu sei que você faz planejamento. Eu sei que, e se você não fez ainda, vamos lá, tá demorando demais para fazer o planejamento de 2021, já passou um mês, só tem mais 11 meses pela frente, nunca deixe isso acontecer. Virou o ano, você desejou um feliz ano novo, já marca a sua reunião de diretoria para você fazer o planejamento, galera. Olha só, existem 3 tipos de requisito na classe, não sei se você já reparou. Aquele requisito que depende do desbravador, tipo colagem, desenho, palavra cruzada, sabe? Aquele requisito que depende do instrutor, que é ensinar uma aula, passar uma aula, na verdade, ensinar uma especialidade, fazer um debate. E aquele requisito que depende do clube, que é participar de um evento, entrega de livros, acampamento, trilhas, beleza? O que a gente faz aqui nos Pioneiros do Vale? A gente pega janeiro para os bravos e passa como meta toda a parte que depende deles, que é cruzadinha, leituras dos livros, então a gente já manda os PDFs para eles. Ano bíblico, eles já começam o ano bíblico, porque quando eles chegam no clube, eles apresentam isso, eles ganham uma baita pontuação, que eu já estou te dando spoiler da próxima aula, hein? Então ele já aproveita fazer tudo isso. Em fevereiro a gente já faz nosso acampamento. Esse ano a gente só vai passar na comissão, né? Mas a gente já está planejando nosso acampamento, não em barracas, mas em abrigos individuais, né? Por conta das medidas de segurança. E também, além disso, a gente já começa com as especialidades. Olha que legal! Especialidades a gente faz em fevereiro, março, abril e maio. Tem classe que pede no máximo, 8 especialidades na classe regular e avançada, hein? 2 por mês dá 8, tá vendo? Ó? São 4 meses, 2 especialidades por mês, 8 especialidades. E aí o desbravador em maio já tá com toda a especialidade feita. Depois já tá com o acampamento feito também, às vezes uma trilha, uma coisa ou outra, depois é só ficar ali, ó, junho, fazendo um relatório, ou se for reprovado alguma especialidade que acontece, né, ele aproveita, pode até receber em julho a classe. Mas aqui esse ano a gente preferiu fazer tudo no Dia Mundial, então a gente está fazendo 2 investiduras ao longo do ano, no Dia Mundial e no encerramento em dezembro. Tá vendo que legal? Então com esse planejamento não tem erro, mas se você falar assim, eu sei que domingo que vem vai ter clube, no outro é folga, aí os instrutores ficam 3 domingos fazendo debate, como já aconteceu aqui. Os instrutores ficam 2 meses sem passar a especialidade. Os instrutores ficam sem norte. Fazendo isso, os instrutores já sabem o que tem que fazer em cada reunião. A nossa instrutora geral sentou com cada instrutor e disse, nesse domingo você vai fazer o quê? Aí o instrutor, vou fazer o requisito tal da apostila. Ela, beleza. Aí o próximo requisito ela olhou, e nesse domingo você vai fazer o quê?
Aí quando terminou todo o semestre, ela viu que os instrutores já estavam com todos os requisitos planejados para o primeiro semestre. Assim não ter erro, eu até aconselho você fazer isso, nomear alguém na sua diretoria como instrutor geral. O instrutor geral vai cuidar dos instrutores, vai ver se ele está seguindo o planejamento. Tá vendo que legal? Esse foi o conteúdo de hoje, mas eu tenho uma missão para você. Todo dia a gente vai ter uma missão aqui para a gente praticar, tá bom? Você vai conversar com a sua diretoria hoje, mandar uma mensagem no grupo da sua diretoria, beleza? Quem sabe até também criar um grupo para os bravadores só de comunicação, um grupo que eles não podem falar, um grupo que eles só vão receber mensagem, para você compartilhar algumas novidades com eles. Mas conversa com a sua diretoria, conversa sobre o que você aprendeu aqui e já faz um planejamento com eles. Se você já sabe o dia que vai ter folga e clube, maravilha, né? Que bacana. Mas agora pega todo o conteúdo da classe, eu passo isso para os seus instrutores. Olha aqui, eu quero que vocês peguem todo o conteúdo da classe e divida nesse período. Porque se você fizer o cronograma para o ano inteiro, gente, vai chegar dezembro e vai ter desbravador que vai estar correndo ainda. Isso é normal, isso já aconteceu aqui, acontece com vários clubes. Por isso que a gente faz um cronograma antes, para eles ainda terem tempo no final do ano para fazer outras coisas, beleza? Essa é a sua missão, fazer um planejamento, fazer um cronograma e conversar com a sua diretoria. Olha, vamos abrir a mente aqui, vamos fazer as coisas diferentes aqui para frente, porque... né, o clube é feito para os bravadores, não para a gente. Beleza? Então a gente vai se ver amanhã, viu? Obrigado por você ter chegado até aqui. Valeu!